silêncio no cemitério era sufocante, interrompido apenas pelo som oco da terra sendo lançada sobre o caixão de meu pai. Cada pá de barro parecia pesar mais que a anterior, selando de forma definitiva uma despedida que eu não estava pronto para dar. As pessoas ao meu redor murmuravam condolências vazias, enquanto eu mal conseguia sentir meus próprios pés firmes no chão. Quando a última pessoa se afastou, fiquei sozinho diante da sepultura. A brisa fria cortava minha pele, carregando o cheiro úmido da terra recém-revolvida. Um desconforto inexplicável se apossou de mim, como se eu estivesse sendo observado. Mas não havia mais ninguém ali. Apenas fileiras de lápides antigas e árvores secas que balançavam suavemente sob o céu nublado. Meus olhos se fixaram no montículo de terra fresca à minha frente. Um tremor involuntário percorreu meu corpo e não pude evitar a sensação de que algo naquele momento não estava encerrado. As sombras ao redor pareciam mais densas do que deveriam, espreitando silenciosas ao redor das tumbas desgastadas pelo tempo. Por um instante, quis acreditar que era apenas o peso da perda me pregando peças. Mas não consegui afastar a estranha impressão de que a despedida havia sido incompleta. Ou pior, que talvez não fosse o fim. O cemitério ficava nos limites da cidade, rodeado por um bosque de árvores antigas, cujos galhos secos se entrelaçavam no céu cinzento. Durante o dia, o lugar já tinha um ar melancólico, mas à noite assumia uma atmosfera quase opressiva. As lápides irregulares se erguiam do solo como dentes desgastados, muitas cobertas por musgo e rachaduras. As poucas velas acesas em sepulturas próximas tremeluziam contra o vento, lançando sombras trêmulas que dançavam de forma perturbadora. Meu nome é Marcos, e aquela tarde marcava o ponto final em uma relação complicada com meu pai. Durante anos, nosso contato havia sido esporádico, frio e repleto de mágoas enterradas que nenhum pedido de desculpas seria capaz de desenterrar. Sua morte veio repentina, sem aviso, deixando-me com a amarga sensação de que algo havia sido deixado por dizer. Enquanto caminhava pelo corredor estreito de cascalho que levava ao portão do cemitério, não pude deixar de olhar por cima do ombro. O lugar parecia ter ficado mais escuro desde que a cerimônia terminou, como se a própria noite estivesse se arrastando mais cedo para envolver tudo. Foi então que algo estranho me chamou a atenção. Sobre a lápide ao lado da sepultura recém-fechada, havia um objeto que não estava lá antes. Um buquê de flores murchas completamente secas, com pétalas quebradiças espalhadas pelo chão. Não havia sido deixado por ninguém que eu tivesse visto. Por um instante pensei em voltar para conferir, mas um calafrio percorreu minha espinha. O ar parecia mais denso, quase sufocante. Era como se o próprio cemitério tivesse prendido a respiração, aguardando algo. Acelerei o passo em direção ao portão de ferro enferrujado, que rangeu alto quando o empurrei para sair. Mas antes que eu cruzasse totalmente o limiar, ouvi um ruído abafado atrás de mim. Um som que nunca deveria existir ali. O suave, mas inconfundível arrastar de terra sendo revolvida. O som persistia. Um ruído seco e constante, como se alguém estivesse cavando lentamente, mexendo a terra com uma paciência fria e metódica. Meus passos vacilaram. Cada instinto gritava para que eu seguisse em frente, atravessasse o portão e deixasse aquele cemitério para trás. Mas minha curiosidade foi mais forte. Olhei por cima do ombro, os olhos já acostumados à penumbra crescente. A sepultura de meu pai estava ali, intocada, com um montículo de terra ainda fresco. Nada parecia fora do lugar, mas o som continuava, inconfundível, e agora ainda mais próximo. Dei um passo hesitante para trás, aproximando-me novamente da área central do cemitério. O ar ficou mais pesado, denso como se estivesse impregnado por algo invisível e opressivo. Eu não conseguia explicar, mas cada respiração era difícil, como se algo estivesse drenando o oxigênio ao meu redor. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Nenhuma resposta, apenas o arrastar contínuo.
De repente, o som parou. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelos túmulos. Vasculhei o espaço ao redor, tentando convencer minha mente de que era apenas um animal ou, quem sabe, minha imaginação pregando peças. Mas então, algo chamou minha atenção. No chão, a poucos metros da sepultura recém-coberta, uma trilha de terra revolvida se estendia em linha reta, como se algo tivesse sido arrastado do túmulo para o meio do cemitério. A lógica insistia que aquilo era impossível, mas eu não conseguia afastar a imagem perturbadora que se formava em minha mente. Algo havia saído dali. A brisa gelada trouxe um cheiro pungente de terra úmida misturada a algo levemente doce e enjoativo. Meus pés ficaram imóveis, congelados pelo terror crescente. No final daquela trilha de terra, próximo a uma lápide desgastada, uma sombra se movia lentamente, contorcendo-se como se estivesse tentando se erguer do chão. Minha mente gritava para que eu fugisse, mas meu corpo não obedecia. A sombra contorcida parecia se transformar diante dos meus olhos, ganhando uma forma alta e indistinta. O pouco de luz que restava das velas tremeluzentes parecia fugir daquela presença, deixando-a envolta em uma escuridão impossível. Minha garganta secou. Cada fibra do meu corpo implorava para que eu saísse dali, mas meus pés pareciam fincados ao chão, como se a própria terra tivesse se fechado ao redor deles. Então eu vi. A forma se ergueu por completo, revelando algo que eu jamais poderia explicar com palavras simples. A figura tinha a aparência de um homem, mas era distorcida, fragmentada, como se fosse uma sombra que não obedecia às leis naturais. Seus braços pareciam estender-se além do que era possível, e onde deveriam estar os olhos, havia apenas buracos vazios que emanavam uma escuridão palpável. Marcos, a voz soou baixa, gutural, mas clara o suficiente para congelar meu sangue. Eu cambaleei para trás, minha mente girando entre a incredulidade e o pânico absoluto. A coisa sabia meu nome. Não pode ser. Sussurrei, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não era real. Mas a figura deu um passo à frente e o chão ao redor dela rachou como se algo subterrâneo estivesse tentando se libertar. Cada rachadura liberava um cheiro nauseante de podridão antiga. Aquela entidade não era apenas uma manifestação sombria, era algo preso ao cemitério, algo que esperava pacientemente para emergir. E agora, por algum motivo que eu não entendia, havia escolhido aquele momento. Você o deixou partir sem perdão, disse a voz distorcida, como se milhares de bocas sussurrassem ao mesmo tempo. Mas ele não partiu, não completamente. Eu caí de joelhos, sentindo a gravidade parecer 10 vezes mais forte. A presença daquela coisa drenava minha energia, meu próprio senso de realidade. O que você quer de mim? Consegui gritar, a voz rouca e quebrada pelo terror. A figura inclinou a cabeça, os buracos vazios onde deveriam estar os olhos agora fixos em mim. Leve-me de volta, ela disse, com uma calma que era ainda mais aterrorizante do que qualquer grito. A terra sob meus pés começou a se mover, formando círculos concêntricos que giravam como um redemoinho sombrio. Eu tentei resistir, mas meu corpo parecia ser puxado para o epicentro daquele fenômeno grotesco. Tudo ao meu redor desmoronava em caos. Lápides rachavam, a brisa se transformava em um vento ensurdecedor, e vozes sussurrantes preenchiam o ar com promessas de tormento eterno. E então, silêncio. A figura havia desaparecido, mas em seu lugar, sobre a terra revolvida, algo se erguia lentamente. Uma mão pálida e encharcada de terra. Era impossível, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Meu pai estava voltando. Minha mente recusava o que meus olhos viam. A mão encharcada de terra tremia levemente, os dedos deformados tentando agarrar algo invisível. Eu queria correr, mas meu corpo simplesmente não respondia. Cada músculo parecia petrificado, como se estivesse sob o domínio daquela presença maligna. O silêncio ao meu redor era denso, pesado como chumbo.
Nenhum som de vento, nenhum farfalhar das árvores, apenas a respiração irregular que escapava dos meus lábios e o suave estalar da terra sendo revolvida. A mão avançou mais, seguida por um antebraço pálido e sujo. O horror me paralisava enquanto a figura continuava a emergir do chão com movimentos rígidos e antinaturais, como uma marionete desajeitada puxada por fios invisíveis. Pai! Minha voz saiu fraca, irreconhecível. A coisa ergueu a cabeça, seu rosto coberto de terra úmida e fendida. Por um breve momento, a sombra do homem que eu conhecia parecia estar ali. Mas isso logo se dissipou, revelando algo muito pior. Os olhos que me encaravam não pertenciam ao meu pai. Eram vazios, como os da figura anterior, mas agora cintilavam com um brilho faminto, insano. Você me deixou sozinho. A voz ecoou, quebradiça e cheia de rancor. Minhas pernas finalmente obedeceram, e eu recuei cambaleando, tropeçando em uma lápide velha. A dor aguda ao bater o joelho no mármore frio me trouxe uma clareza momentânea. Eu precisava sair dali, agora. Mas ele avançou, cada passo desajeitado deixando marcas profundas na terra macia. Não havia nada humano naquela marcha lenta e inexorável. Não, isso não está acontecendo. Sussurrei para mim mesmo, tentando acordar daquele pesadelo insano. O que quer que fosse aquela coisa, não era meu pai. Era algo que usava sua aparência, algo trazido do fundo daquela terra maldita. Em um impulso desesperado, peguei uma pedra solta próxima à lápide e a segurei com força, os dedos trêmulos. Volte para onde você veio, gritei, mais para mim mesmo do que para aquela criatura. Ela parou. Por um segundo interminável apenas me observou. E então, com um movimento rápido e violento, ergueu o braço, apontando diretamente para mim. O chão sob meus pés começou a ceder, rachando e se fragmentando em um buraco negro de terra fétida. Gritos espectrais ecoaram das profundezas, ameaçando me puxar para aquele abismo interminável. Com todas as forças que me restavam, lancei a pedra na direção daquela figura macabra. O impacto pareceu insignificante, mas naquele instante, o chão cessou seu movimento. A criatura recuou envolta por sombras que se retorciam como serpentes furiosas. Seu corpo começou a desfazer-se em pedaços de poeira e terra, levados pelo vento que finalmente voltou a soprar pelo cemitério. O silêncio retornou. Minha respiração era pesada. Cada inspiração um esforço monumental. O cemitério estava vazio novamente. As sepulturas quietas e imóveis, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo havia mudado. Algo havia sido libertado. E mesmo enquanto me afastava trêmulo daquele lugar, uma certeza fria se cravou em meu peito. Aquela entidade, seja lá o que fosse, não havia ido embora por completo. Ela estava à espreita, aguardando. Se você chegou até aqui, é porque mergulhou completamente nessa história de arrepiar a espinha. Esse foi apenas um dos mistérios sombrios que rondam o desconhecido. O que pode estar enterrado sob nossos pés é sempre mais sinistro do que imaginamos. Se gostou dessa narrativa, não deixe de explorar mais histórias aterrorizantes aqui no canal. Inscreva-se para receber o próximo conto que vai tirar seu sono e comente aqui o que achou dessa experiência sombria. Estão prontos para mais pesadelos? Vejo vocês na próxima história, ou talvez onde as sombras se formam. Naquela noite, as sombras pareciam mais densas do que nunca, e o vento sibilava como um lamento distante. Eu estava sozinha em casa, ou pelo menos pensava que estava. A chuva batia forte nas janelas e as luzes piscavam como se algo tentasse se fazer notar. Mas o que realmente me fez tremer não foi o som da tempestade, nem a sensação de estar sendo observada. Foi o que aconteceu depois do enterro. Meu nome é Clara, e o que vou contar a vocês é algo que nunca imaginei ser possível, algo que me persegue até hoje.
A morte da minha avó, Dona Iracema, parecia um alívio para todos. Afinal, ela já estava tão frágil, tão distante dos olhos desse mundo. Mas, quando ela foi enterrada, não sabíamos que aquilo era apenas o começo. O começo de algo que não se pode esquecer. Algo que eu desejo nunca ter testemunhado. O cenário é uma pequena casa, isolada da cidade, cercada por um campo de flores que, na maioria das vezes, pareciam tranquilizantes e apaziguadores. Mas depois do enterro, tudo parecia diferente. O lugar tinha algo errado. O relógio de pêndulo, que antes ecoava suavemente pela casa, agora parecia marcar o tempo de forma incansável, como se algo estivesse correndo contra ele. A noite nunca era realmente escura. Havia sempre uma luz fraca que emana de algum ponto da casa. Eu costumava pensar que era apenas o reflexo das estrelas através das cortinas. Mas depois do funeral, comecei a questionar tudo ao meu redor. Dona Iracema, minha avó, era uma mulher simples. Com seus cabelos brancos e mãos calejadas, ela tinha o tipo de sabedoria que só o tempo pode ensinar. Mas além de sua bondade, havia sempre algo estranho nela. Talvez fosse a maneira como ela me olhava, ou a maneira como o seu sorriso parecia guardar algum segredo que ela jamais quis compartilhar. Eu cresci ouvindo histórias de uma infância difícil, e talvez por isso nunca questionava as coisas que ela fazia. Ela sempre dizia com uma calma peculiar: "O que você não vê, Clara, é o que mais importa." Isso nunca fez sentido para mim até o enterro. Na manhã seguinte, depois do funeral, algo parecia fora do lugar. Quando olhei pela janela da cozinha, percebi uma leve movimentação no campo de flores. Fui até a porta tentando identificar o que era, mas tudo estava silencioso, como se a própria terra tivesse parado de respirar. Foi aí que, pela primeira vez, senti a presença dela. Não foi um toque, não foi uma sombra, mas um sentimento. Algo que me vigiava. Algo que, com o passar dos dias, se tornaria a minha pior obsessão. Os primeiros dias após o enterro passaram lentamente. A dor da perda se transformava em uma solidão cada vez mais insuportável. A casa estava vazia, exceto por mim, mas algo começava a me incomodar profundamente. À noite, o silêncio era absoluto, mas sempre quebrado por algo que eu não conseguia identificar. Sons abafados, quase imperceptíveis, pareciam vir de dentro da casa. Um rangido na madeira do piso, uma janela batendo com o vento, um sussurro distante, como se alguém chamasse o meu nome. No segundo dia, após o enterro, acordei no meio da noite, com uma sensação estranha no ar. O relógio de pêndulo, que antes parecia tão insignificante, agora estava marcando a hora com um ritmo frenético, quase desesperado. Levantei-me da cama, ainda atordoada, e fui até a sala. As luzes estavam apagadas, mas alguém estava lá. Não via ninguém, mas sentia uma presença que não conseguia explicar. O ar estava mais pesado, mais denso. Passei a mão pela parede, tentando me apoiar, quando uma brisa fria me envolveu. Era como se a própria casa estivesse respirando, tentando me engolir. Na manhã seguinte fui até o campo de flores. Lá, algo me chamou a atenção. Uma pequena trilha que antes não existia. Não era uma trilha comum, como as feitas por animais ou pelo vento. Era uma linha marcada pela terra solta, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. O problema era que eu não vi ninguém. Ninguém além de mim havia pisado naquele campo desde o enterro. Com o passar dos dias, os eventos se tornaram mais estranhos. A cada noite, o silêncio da casa era interrompido por sons cada vez mais evidentes. Batidas nas paredes, arranhões nos vidros das janelas e até o som de algo se arrastando pelo corredor. Não era só a casa que estava estranha, era o que estava dentro dela. Algo que eu não podia ver, mas sabia que estava ali. E foi quando comecei a ouvir vozes. Não eram vozes comuns, mas algo mais profundo, mais antigo. Sussurros que vinham de dentro das paredes, como se minha avó estivesse tentando me contar algo.
E logo percebi que aquilo não era um lamento, mas um pedido. Um pedido para que eu fizesse algo. E o mais perturbador de tudo, essas vozes começaram a se tornar mais familiares, como se soubessem de tudo sobre mim. Como se estivessem me observando. A cada noite, o terror se aprofundava. Eu já não sabia se aquilo era real ou apenas uma alucinação, mas as pistas estavam ali, em cada canto da casa, em cada sombra, e eu sabia que não podia fugir. Algo estava me aguardando, algo que eu temia não havia sido enterrado com Dona Iracema. Naquela noite o medo estava tão presente que quase podia tocá-lo. A casa parecia viva, e cada passo que eu dava ecoava como um grito abafado. O ar estava pesado, denso, com uma energia que eu não conseguia compreender. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Desci para o andar de baixo, onde o som mais constante e perturbador vinha do corredor. Estava escuro, apenas iluminado pelas fracas luzes da rua que se filtravam pelas cortinas. Quando cheguei perto da sala de estar, um sussurro veio de dentro. Eu não pude evitar. Empurrei a porta devagar, e ao olhar para dentro, uma visão horrível me fez quase perder a consciência. Ali, no meio da sala, estava Dona Iracema. Mas não era ela. Não era minha avó. Ela estava de pé, com os olhos vazios e fixos em mim, e sua boca estava aberta em um sorriso estranho e distorcido. Eu podia ver os dentes amarelos e afiados, os olhos agora grandes e sem vida, como se algo tivesse se apoderado dela. Ela não estava mais humana, mas algo que jamais deveria ter existido. Eu girei os calcanhares e corri pela casa. Mas o que me assustou não foi apenas vê-la ali, mas o que aconteceu depois. Quando olhei para trás, ela estava me seguindo, mas não se movia como uma pessoa. Ela rastejava, seu corpo se contorcendo de maneira impossível, como uma marionete sendo manipulada por algo maligno. O barulho de seus ossos quebrando e se estalando enchia o ar, enquanto ela avançava. Cada passo que ela dava fazia a casa estremecer, e o cheiro de terra molhada e podridão se espalhava. Eu sabia o que estava acontecendo. Minha avó, que parecia tão doce e gentil, havia sido levada, não pela morte, mas por algo muito mais sombrio. Ela não havia partido. Ela havia sido capturada. E agora, seu espírito estava preso, forçado a retornar àquela casa, como uma alma condenada que nunca conseguiria descansar. Corri em direção ao porão, o único lugar onde achei que poderia me esconder. Mas, ao abrir a porta, algo me atingiu. Uma força invisível me empurrou para dentro, e enquanto eu caía no chão de terra, eu ouvi novamente o sussurro familiar. Clara, Clara, não se vá. Era a voz de minha avó, mas não era a mesma. Era distorcida, corrompida, como se ela estivesse presa em uma caverna escura, tentando me alcançar. Mas eu sabia, no fundo, que não deveria responder. Eu sabia que algo maligno havia se apoderado dela. Naquele momento, a verdade me atingiu como um soco no estômago. Minha avó não estava morta. Ela nunca esteve. E o que ela se tornara estava vindo atrás de mim. O frio do porão me envolvia como uma capa de gelo, mas eu não conseguia me mover. O medo me paralisava, e tudo o que eu ouvia era o eco dos meus próprios pensamentos, mesclados aos gritos distantes da casa acima. Algo estava prestes a acontecer, algo que eu não podia mais evitar. Eu sabia que minha avó não era mais a mesma, e o que ela se tornara estava me caçando. A cada segundo que passava, a pressão aumentava. O ar se tornava mais denso, e eu podia sentir os pés da minha avó se aproximando lentamente, seu caminhar arrastado, como se ela fosse uma sombra ambulante, incapaz de deixar de me perseguir. Mas então, algo aconteceu. O chão do porão se abriu sob meus pés, uma rachadura profunda que parecia engolir toda a escuridão ao redor. Desesperei-me ao ver a abertura se expandir, e então vi algo que me fez suar frio de terror. Uma mão, velha e esquelética, surgiu do buraco. Eu tentei gritar, mas nada saiu da minha boca. A mão se esticava em minha direção,
como se estivesse tentando me puxar para baixo para onde eu não queria ir. Foi quando, sem querer, uma memória me atingiu como um raio, algo que minha avó sempre dizia. Quando a morte não pode tomar alguém, ela o chama de volta, mas de uma forma que não conseguimos entender. E eu sabia, naquele momento, o que isso significava. Minha avó, em sua vida, nunca teve descanso. Ela foi marcada por algo que eu nunca compreendi completamente. Seu espírito havia sido amarrado àquela casa, forçado a retornar, mesmo após a morte, e o que agora estava me perseguindo não era ela, mas algo que havia se alimentado de sua essência. Uma entidade que tomou sua forma, aguardando o momento perfeito para arrastar uma alma perdida para o mesmo destino. O destino dela, de estar entre as sombras para sempre. Eu tentei lutar, mas a mão esquelética me agarrou com uma força sobrenatural. Meus gritos ficaram presos em minha garganta e a cada segundo a escuridão parecia se aproximar mais. Uma dor lancinante me percorreu, enquanto sentia meu corpo sendo puxado para a terra, para o abismo sem fim. E antes que tudo ficasse escuro, antes que eu fosse tomada pela escuridão, ouvi uma última coisa: o sussurro familiar que me prometia nunca mais me deixar. Você nunca vai escapar, Clara. Você é uma parte de mim agora. E então, o silêncio tomou conta de tudo. A casa, o campo, as flores, tudo ficou quieto, como se o tempo tivesse parado. O que acontecia naquele momento não era apenas o fim de uma história. Era o começo de algo novo, algo muito pior. E assim, a história de Clara chega ao fim. Ou seria apenas o começo de uma nova e horrível jornada? O que aconteceu naquela casa, nas sombras que se alimentaram de almas perdidas, não é algo que possamos entender facilmente. Às vezes, a morte não é o fim. Às vezes, ela nos leva para algo mais sombrio, mais profundo, e não podemos escapar. Mas se você, como eu, se perdeu nas profundezas dessa história, não se esqueça de que mais mistérios, mais horrores e mais pesadelos aguardam por você. Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Qual será o próximo segredo que vamos desenterrar juntos? Acompanhe-nos e descubra. Até lá, se tiver coragem para retornar. Era uma tarde fria de outono, quando enterramos meu tio no pequeno cemitério da cidade. O vento cortava como lâminas e a terra pesada cobria o caixão com um som abafado que parecia ecoar em minha cabeça. As palavras do padre haviam sido uma mera formalidade, um murmúrio distante que mal conseguia ouvir. As pessoas se afastavam lentamente, algumas com olhares vazios, outras com rostos desfigurados pela tristeza. Mas algo estava errado. Algo nas sombras daquelas lápides antigas, nas frinchas das árvores que balançavam silenciosamente, parecia me observar. Uma sensação de inquietação que não conseguia descartar, como se meu tio ainda estivesse ali, de algum modo, esperando para fazer algo. Ou talvez já tivesse feito. A casa de meu tio estava vazia. Aquele lugar que um dia fora cheio de risos e histórias, agora parecia apenas uma casca. Fiquei parado na porta, observando os móveis cobertos com lençóis brancos, como se o tempo tivesse congelado. O cheiro de mofo e o peso do silêncio invadiam cada cômodo, tornando o ambiente ainda mais opressor. A casa estava à venda, mas antes de qualquer coisa, eu precisava passar ali para pegar algumas coisas que ele havia me deixado. Enquanto atravessava o corredor, notei uma foto na parede. Era uma foto antiga de toda a família, tirada anos atrás, quando meu tio ainda estava vivo. Algo estava estranho nela, não exatamente na imagem, mas na forma como a luz parecia refletir ao redor da moldura. Meus olhos não conseguiam parar de se fixar nela, como se a foto tivesse algo mais a contar. Mas ignorei, tentando afastar qualquer pensamento irracional. Foi então que senti um arrepio na nuca, um suspiro baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar da casa. Passei a mão pela minha nuca
e olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas a casa vazia e sombria me encarando de volta. Mas eu sabia, algo não estava certo. A sensação de ser observado se intensificava, como se uma presença estivesse à espreita. O que restava do meu tio parecia ter ficado para trás, mas de algum modo, algo ainda não tinha ido embora. Passei o restante da tarde vasculhando a casa, pegando objetos que meu tio tinha me deixado. Nada parecia fora do normal, mas quanto mais eu andava pela casa, mais essa sensação de desconforto se tornava esmagadora. As paredes, embora silenciosas, pareciam respirar com o vento que passava pelas frestas das janelas. Cada passo que eu dava era acompanhado por um sussurro distante, quase como uma voz fraca, um murmúrio que se esgueirava entre os cômodos, invisível, mas inegável. Quando cheguei ao quarto dele, o ar estava mais denso. A cama estava vazia, mas as cobertas estavam arrumadas de uma forma estranha, como se alguém tivesse acabado de sair de lá. Fiquei parado por um momento, olhando fixamente para o local. A sensação de ser observado aumentava, e a luz que entrava pela janela parecia mais fraca, como se estivesse tentando se esconder da escuridão que se espalhava pela casa. Foi então que ouvi um som vindo do andar de baixo. Um rangido baixo, como o de uma porta se abrindo. O problema era que todas as portas estavam fechadas. Fui até a escada e desci lentamente, tentando não fazer barulho. O som estava vindo da sala de estar, onde uma das cadeiras estava balançando, como se alguém tivesse se sentado ali há pouco tempo. O ar estava gelado e pesado, como se a própria casa estivesse retendo a respiração, esperando por algo. Foi quando eu vi, na parede, o reflexo de uma figura, um contorno vago, mas familiar. Era como se a sombra de meu tio estivesse projetada ali, mas algo estava errado. Seus olhos pareciam seguir cada movimento meu, mas quando me virei para olhar diretamente, não havia nada. Apenas o vazio, o eco da minha respiração e o peso da sensação de que a presença de meu tio ainda estava ali, de alguma forma. Olhei para a foto na parede novamente e vi, em um canto, algo que não tinha visto antes. Uma figura sombria, algo que não deveria estar ali. Uma figura que não estava ali quando a foto foi tirada. O medo começou a apertar meu peito. Não era uma sensação de perda, mas de algo mais. Algo que não deveria estar lá. A casa estava em total silêncio agora, mas o frio parecia se intensificar a cada segundo. Eu não sabia o que esperar, mas o pressentimento de algo terrível estava imerso no ar, como um veneno que se espalhava lentamente. Cada respiração se tornava mais difícil, cada som mais nítido e mais ameaçador. Foi então que, no escuro da sala, uma porta começou a se abrir lentamente, embora eu tivesse certeza de que a havia fechado antes. O rangido metálico da maçaneta cortou o silêncio como uma lâmina, e um calafrio percorreu toda a minha espinha. O que quer que fosse, já não era mais uma ilusão. Não era mais uma sombra na parede ou um sussurro distante. Algo estava ali, na casa, e estava se aproximando de mim. Sem pensar, corri para a porta da frente, mas ela não se abriu. Tentei girar a maçaneta, mas parecia presa, como se algo do outro lado estivesse impedindo minha saída. Meu coração acelerava e a respiração se tornava mais ofegante. Olhei para trás, para o corredor escuro. A figura de meu tio estava lá, em pé, imóvel, mas com os olhos fixos em mim. Seus olhos estavam vazios, como se ele estivesse sendo consumido por algo que não conseguia entender. Então, ouvi um sussurro, a voz de meu tio, mas não como a lembrava. Era distorcida, cheia de uma dor imensa, como se ele estivesse tentando falar através de um véu de escuridão. Você não deveria ter voltado. A voz dizia, arrastada, quase um grito abafado. O ar ao redor de mim parecia gelar ainda mais, e a luz da casa piscava, como se estivesse prestes a apagar de vez. Com um impulso desesperado, empurrei a porta com toda a minha força, e ela finalmente cedeu. Mas ao abrir, não encontrei a rua, nem a liberdade que eu esperava. Estava no cemitério, no exato local onde meu tio havia sido enterrado. O túmulo estava aberto,
e o caixão, agora vazio, parecia chamar meu nome. Uma risada baixa ecoou pela noite e eu soube naquele momento que meu tio não estava mais entre os vivos. Ele havia retornado, mas não como eu o conhecia, e ele não estava sozinho. Eu estava paralisado, o frio da noite me envolvendo como uma capa pesada. Olhei para o túmulo aberto à minha frente e vi uma figura emergir da escuridão, seus passos ecoando na terra molhada. Não era mais meu tio, mas algo dele, algo macabro. Seus olhos vazios e opacos estavam agora brilhando com uma luz doentia, como se sua alma tivesse sido engolida por algo que ele nunca deveria ter encontrado. Ele se aproximou lentamente, sua forma distorcida, como se a própria essência dele tivesse sido corroída pela morte. Eu te avisei. A voz ressoou novamente, agora mais forte, mais urgente como um comando. Mas não era apenas a voz de meu tio. Havia algo mais profundo, mais antigo, vindo das sombras que o cercavam. Era como se eu estivesse ouvindo o grito coletivo de todas as almas que haviam sido perdidas naquele cemitério, presas entre a vida e a morte, clamando por libertação. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. O que eu vi diante de mim não era mais humano. A forma, agora mais nítida, se contorcia, os contornos se tornando cada vez mais irreconhecíveis. Ele me olhou uma última vez e, em um movimento rápido, se virou para o túmulo como se esperasse algo. E então, como se a terra mesma estivesse respirando, algo começou a emergir do buraco. Meus olhos se arregalaram em horror. Era o caixão, mas não estava vazio. Havia algo ali dentro. Algo que tinha sido enterrado, mas nunca esquecido. E antes que eu pudesse reagir, uma mão esquelética agarrou meu pulso, puxando-me para dentro da escuridão do túmulo. A última coisa que ouvi foi o som de risos, distorcidos, retorcidos pelo vento. E eu soube naquele momento que meu destino estava selado. O que quer que tenha acontecido com meu tio não havia acabado. Ele havia retornado, mas para levar todos os que se atrevessem a invadir seu domínio. A escuridão tomou conta de tudo, engolindo cada lembrança, cada vestígio de humanidade. O que restou de mim foi um grito abafado pela terra, uma lembrança esquecida no tempo. Mas, quem sabe, se você estiver ouvindo isso, você ainda está a tempo de escapar. Porque eu não fui o único a fazer essa descoberta. Se você gostou dessa história, dê um passo mais fundo nesse abismo. Explore outras histórias sombrias e compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Quem sabe, a próxima pessoa a ser chamada por ele pode ser você. Não se arrisque a dormir com os olhos fechados, pois quando a noite chegar, ele pode estar esperando na sua porta.